No meio de uma grande ebulição social causada pelo assassinato de um homem preto estadunidense, escolhi como tema dessa semana a história de uma criança que nasceu escrava na terra prometida da democracia e liberdade. Frederico Douglass era filho de um homem branco e sua mãe, uma escrava. Logo após o nascimento, em fevereiro de 1818, foi separado da mãe. Foi criado pela avó e por uma tia, tendo visto a mãe umas poucas vezes até a morte dela, quando ele tinha 7 anos. No ano seguinte, após a morte da mãe, algo lhe ocorreu que ele mais tarde descreveria como a primeira vez que teve a sensação de abandono e traição. Sua avó o levou para a plantação e o deixou ali sem qualquer aviso. Aos 8 anos, depois de testemunhar o que significava a escravidão, foi enviado para trabalhar em casa de um carpinteiro naval, com a missão de cuidar do filho pequeno do casal. A esposa do carpinteiro ensinou-lhe a ler e escrever, e dela ouviu pela primeira vez a palavra abolição. Douglass assimilava rapidamente as lições, mas quando o homem percebeu o que a mulher fazia, houve uma forte discussão, onde ele advertiu-a para o ato ilegal e perigoso na época. Ler significava liberdade. Embora privado das lições, ele decidiu não parar de aprender e, ganhando trocados, polindo botas, negociava com os garotos brancos pobres da vizinhança aulas em troca de pão. Lendo jornais do lixo, aprendeu conceitos como direitos humanos, liberdade e abolição. Passou a frequentar igrejas para negros livres, onde experimentou a comovente experiência de ver outros homens negros que falavam em público e sabiam ler. Viveu junto à família do carpinteiro até os 15 anos, em relativo conforto, sendo vendido após a morte dos seus senhores. Sob as ordens do novo senhor, sofreu castigos inimagináveis. Era diuturnamente chicoteado e mal alimentado, a ponto dele declarar depois que fora quebrado em corpo, alma e espírito. Escapou do suplício depois de tentar comprar sua liberdade, sem sucesso. Com documentos de um marinheiro preto livre que conhecera, fugiu para Nova York em setembro de 1838, disfarçado de marujo. Sua futura esposa, Ana, uma preta nascida livre, lhe ajudou na preparação da fuga, fornecendo-lhe dinheiro e disfarce. Assim começou sua nova vida como homem livre. Sendo bom orador, Douglass se destacou na igreja metodista que frequentava, tornando-se liderança e pregador. Logo se juntou ao movimento abolicionista e participava das reuniões nas igrejas negras, onde relatava sua experiência como escravo. Em agosto de 1841, ele despertou a atenção de importantes líderes brancos do movimento abolicionista. Douglass os impressionou de tal forma com sua eloquência que logo o contrataram como palestrante e durante os 2 anos seguintes proferiu centenas de palestras ao público anti-escravista nos estados de Nova Inglaterra e Nova York. Nem sempre ele era bem recebido nas palestras que dava. Muitas vezes era hostilizado. Ataques verbais, saraivada de ovos e frutos podres, multidões muitas vezes violentas eram comuns, e ele, por sua condição de foragido, tinha ameaçado sua liberdade com crescente exposição. Para não ser recapturado, então, tinha que omitir ou disfarçar dados de sua biografia. Em 1845, aos 27 anos, publicou a primeira de suas autobiografias, que se converteu num grande sucesso com a rápida venda de 30.000 exemplares nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, logo sendo traduzida para outros idiomas. Graças ao sucesso adquirido, ele viajou para uma turnê pela Europa, realizando inúmeras palestras. Conseguiu inclusive juntar a soma necessária
para a compra de sua liberdade e a publicação de um jornal próprio. Em 1852, durante as comemorações do 4 de julho, data da independência dos Estados Unidos, Douglas proferiu um discurso que se tornou célebre. Denunciou a hipocrisia da nação que festejava uma liberdade que ela própria não praticava. Ele disse: os Estados Unidos são falsos com o passado, falsos com o presente, e solenemente se consagram a serem falsos com o futuro. Denunciou a perpetuação da escravidão, o grande pecado e a vergonha dos Estados Unidos. Na eleição de 1860, Douglas apoiou Lincoln na expectativa dele apoiar o fim da escravidão, o que de início não ocorreu. Só com o início da Guerra Civil, que vai de 1861 a 1865, os ventos começam a mudar. Estava traçado o caminho para a abolição. Douglas então estabeleceu 2 tópicos pelos quais lutaria ao lado de Lincoln: o fim da escravidão em todo o país e o direito de os negros se alistarem para a guerra. Ao final de 1864, o Sul estava faminto e falido, e suas tropas recuavam cada vez mais. Lincoln foi reeleito e em 1865 a escravidão foi abolida oficialmente em todo o território dos Estados Unidos. No começo de 1865, Douglas assiste em meio ao povo o discurso inaugural do segundo mandato de Lincoln. Mais tarde, Douglas foi impedido pelos oficiais da Casa Branca de participar da recepção que ali ocorrera à noite, mas ao informar o presidente do que ocorria, este rapidamente levou-o para a cerimônia, anunciando-o: aqui está o meu amigo Douglas. A 9 de abril, a guerra finalmente terminou, e em 14 do mesmo mês, Lincoln foi assassinado. Mas Douglas estava feliz com a vitória que selara o fim da escravidão pelo qual tanto lutara. Em 20 de fevereiro de 1895, veio a falecer aos 77 anos de idade, deixando como legado uma de suas mais famosas frases e que os pretos norte-americanos põem em prática hoje: se não houver nenhuma luta, não há nenhum progresso.